A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui quem fala é o pastor Otoniel, de Teresina, Piauí. É com muita alegria que estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento. Chegamos agora ao capítulo 5 do Evangelho de João. E aqui nós podemos observar dois momentos no ministério de Jesus. O primeiro, quando ele realiza um milagre, e o segundo, onde ele é questionado por ter realizado esse milagre. O curioso é que esse milagre da cura do coxo no tanque de Betesda, somente o Evangelho de João é o que o narra. Não iremos encontrar ele nem em Mateus, Marcos ou Lucas, mas somente em João. Outro ponto curioso é que é o único milagre em João onde Jesus é que toma a iniciativa de manifestar o seu poder. Pois nos demais são as pessoas que chegam até Jesus para pedir a sua ajuda. Mas nesse não. É Jesus que vai até aquele homem e pergunta se ele quer ficar curado. Pois bem, vamos juntos analisar esse texto? Ele começa dizendo que Jesus está de volta a Jerusalém, após passar um período na Galileia. Ele, como judeu, procurava seguir as tradições do seu povo. E todo judeu tinha que estar em Jerusalém pelo menos 3 vezes no ano, por causa de 3 festas: a da Páscoa, do Pentecoste e as dos Tabernáculos. Não sabemos ao certo qual dessas 3 se refere a esse texto, mas provavelmente tenha sido por uma delas. Pois bem, ao lado do Templo de Salomão havia um tanque chamado Betesda, que significa Casa da Misericórdia Divina, que fica próximo à Porta das Ovelhas, que recebe esse nome por se tratar do local por onde as ovelhas entravam no templo para o sacrifício. Dados históricos nos informam que esse tanque, anteriormente, era usado para banhos cerimoniais dos judeus, antes de entrar no templo. Só que com o passar do tempo, acabou ficando um local onde os enfermos se aglomeravam e esperavam um milagre. Tendo em vista que acreditava-se que, de tempo em tempo, um anjo descia e movia aquelas águas, e o primeiro que adentrasse nas águas era curado de qualquer enfermidade. Eis que ali havia um homem que estava paralítico há 38 anos, deitado em seu leito, que era uma espécie de manta de lã onde ele ficava deitado. Jesus, ao chegar a Jerusalém, ele poderia muito bem ir direto para o templo, como os demais faziam, pois aquele local, o tanque de Betesda, já não era mais tão visitado. Até mesmo porque, imagine só a cena: um corredor de um hospital público completamente lotado, onde se encontra todo tipo de pessoas com todo tipo de doença. Era mais ou menos assim a visão daquele local. Não era nada agradável de se ver. Por isso as pessoas agora evitavam passar por ali. Mas Jesus, não. Ele vai direto para aquele local, pois ele vai onde os demais não podem ir ou não querem mais ir, pois sua misericórdia e o seu amor são incondicionais. Ele vai atrás do homem até no mais profundo vale, até no fundo do poço, se for preciso, para lhe dar libertação. Não importa quão sujo ou perdido ele esteja. Esse local retrata também a situação de miséria espiritual que a humanidade se encontra nos dias de hoje, onde vários enfermos da alma se aglomeram ao redor de superstições, crendices e idolatria, acreditando que ali encontrarão respostas para os seus problemas. Então Jesus chega para fazer a diferença. E ao chegar naquele local, se dirige até aquele homem e lhe faz uma pergunta, até óbvia:
queres ficação? Mas por que Jesus faz essa pergunta? Já que aquele lugar era frequentado por aqueles que queriam uma cura. Jesus faz essa pergunta porque era necessário para despertar naquele homem fé e expectativa. Só que ao invés do homem dizer sim, ele começa a se lastimar. Não tenho ninguém por mim. Reclama do seu abandono, reclama da falta da solidariedade dos demais, pois sempre outro chegava primeiro que ele no poço. Não é assim que muitos se encontram nos dias de hoje? Olhando só para as suas limitações, estando Jesus bem à sua frente, pronto para lhe dar a vitória, mas não consegue enxergar. Jesus, então, dá 3 ordens para aquele homem. A primeira, levanta-te. A segunda, toma o teu leito. E a terceira, anda. Levanta-te. Você não mais vai ficar imóvel como está. Toma o teu leito, você não mais precisará de ninguém para te carregar. E anda, agora você vai andar, não vai mais rastejar. E ao continuar o texto, vemos que aquele homem sai sem saber quem o curou. Mas na frente, ele é questionado por alguns religiosos da época por ele estar caminhando carregando a sua cama. E por se tratar de um sábado, segundo a lei, isso não poderia ser feito, era proibido. O curioso é que se Jesus não pede para ele levar a cama, ele passaria despercebido pelo meio da multidão. É por isso que às vezes Jesus nos pede para fazer o que os outros não estão fazendo, para através do nosso exemplo ele manifestar o seu poder através da nossa vida. Ele então se dá conta que foram embora sem perguntar o nome daquele que o curou. Não é assim que muitos nos dias de hoje também fazem? Recebem o milagre, encontram a resposta, mas na hora de agradecer não o fazem? O legalismo religioso cegava aqueles religiosos da época, pois, ao invés de se preocupar do milagre, de se admirar do milagre que aquele coxo, aquele ex-coxo havia recebido, não, estão mais preocupados com as suas leis e as suas crendices. Não é assim nos dias de hoje também, onde muitos se deixam levar pelo que acreditam e não fazem o que a palavra de Deus nos orienta a fazer? E quando aquele ex-coxo procura Jesus, Jesus não está mais ali, pois a multidão de enfermos eram tantas que ele teve que se retirar, porque eu imagino que ao verem ele realizar aquele milagre, outros se chegaram a ele. Mas isso me faz também entender que não é quando eu quero, nem quando você quer que Jesus age. Ele age no momento certo, na hora certa, e toda decisão vem dele. Só que mais adiante, vemos um segundo encontro daquele homem com Jesus, agora no templo. Já que antes, devido à sua situação, ele era proibido de entrar naquele lugar, mas agora, curado, ele está ali e acredito que para agradecer a Deus pelo milagre. Então, Jesus o procura e diz para ele o seguinte: olha, cuidado para que não volte a pecar, para que não te suceda algo pior, uma condenação maior. É lógico que Jesus está se referindo aqui agora ao tratamento da sua alma. Ele já tinha curado o seu corpo, mas agora Jesus está se preocupando com a alma daquele homem e dizendo para ele não voltar a pecar, porque ele receberia uma condenação ainda pior. Que condenação é essa? A morte eterna, que todo aquele que não segue, não obedece aos mandamentos da palavra de Deus, terão no final da sua trajetória. Aquele homem, então, após falar com Jesus, procura os judeus para dizer quem o curou. E aqueles homens, os religiosos da época, vão até Jesus para questioná-lo sobre o ocorrido, tendo em vista de se tratar de um sábado. Jesus então aproveita a oportunidade para dizer qual o seu real propósito de estar ali e se declara como filho de Deus. Isso deixa aqueles homens ainda mais irritados, a ponto de querer matar a Jesus. O mestre, então,
começa a descrever sua relação com Deus, por ele se declarar filho de Deus. E nós podemos ler isso dos versículos 19 a 47. Jesus mostrando para aqueles homens os atributos que davam a ele o direito de ser chamado Filho de Deus. E para finalizar esse capítulo, nós podemos concluir que Jesus, ele não precisa da iniciativa humana para agir. Ele faz quando ele quer, do jeito que ele quer, independente da nossa ação. Até mesmo porque, se fôssemos receber de Deus segundo as nossas obras, não receberíamos nada, porque não somos merecedores de nada. Tudo que temos, tudo que recebemos é por causa da misericórdia e da graça de Deus em nossas vidas. E assim como aqueles religiosos, muitos nos dias de hoje estão se preocupando mais com seus dogmas e interesses pessoais, ao invés de querer obedecer e seguir e fazer a vontade de Deus. Não sejamos também como esse coxo que, após receber o milagre, não agradece. Sejamos gratos por tudo que o Senhor nos dá, mesmo que aos nossos olhos seja pouco. Lembre-se, existem outros que têm menos que você. O importante é que Deus ele cuida dos seus, mesmo aqueles que estão numa situação que se acham pior, que tudo está perdido, que não tem mais solução, se encontram abandonados, esquecidos. Assim como Cristo foi até aquele paralítico, ele vai até você e ele vai dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro para continuarmos estudando as Santas Escrituras. Deus abençoe a todos. Amém.